Vamos lá, pessoal, vamos iniciar a nossa quarta aula da mentoria teológica de escatologia. Estamos aqui hoje, para continuar aquilo que terminamos na terceira aula, na aula passada, onde nós estávamos falando sobre a importância de termos um conhecimento sobre quem somos, como o corpo de Cristo, como a igreja de Deus. Nós não somos o Israel de Deus, nós somos a igreja. Então, nós precisamos entender a importância disso tudo. E ontem eu estava assistindo um vídeo do Nathan Rufino, e nesse vídeo ele estava explicando a questão de que os judeus, para nós, são como inimigos amados. E por que inimigos amados? E ele explica muito bem que a igreja não é Israel. A igreja não é os judeus. O judeu, ele é inimigo porque eles transgrediram a palavra, negaram Cristo, mas são amados, devem ser amados por nós pela questão de que foi por meio deles que a salvação veio. Ia começar com eles, mas se estendeu quando eles negaram, mas não deixa, isso não muda e não altera o fato que a nação de Israel, a nação judaica, ela continua sendo o povo escolhido, o povo eleito. Deus ainda tem uma promessa sobre aquela nação, nós honramos e respeitamos demais o povo judeu, só que nós não vivemos isso, nós não somos judeus, não somos do Israel de Deus, não somos descendentes naturais deles, pelo menos aqui eu creio que não tem ninguém que seja descendente natural. Então, nós, a partir do momento que aceitamos Jesus, nos tornamos a igreja. Então, ter essa consciência é muito importante para tudo que nós estamos construindo aqui nessa aula. Então, novamente, quero deixar aquela dica para vocês, caso vocês tenham dúvida, levanta a mãozinha aí, clica na mãozinha, que eu respondo a pergunta de vocês com base no que nós estamos aprendendo. Então, vamos continuar para a gente poder caminhar para o fim dessa parte da importância de entender quem somos, como igreja. Abra aí em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Nós vamos ler Isaías 9, porque você vê o quanto a palavra profetiza sobre Cristo, sobre quem Jesus era. Isaías 9 é um versículo muito conhecido, Isaías 9, 6, é um versículo muito conhecido que diz: porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele se chamará maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e de paz, desde o aumento deste principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, aqui nós vemos essa questão, de que Deus sempre foi muito pontual em anunciar a primeira vinda e a segunda vinda. Esse texto que está falando sobre Jesus, se você não parar para perceber, o texto está falando tanto da primeira vinda quanto da segunda. Isaías 9, 6 e 7 fala que o menino nasceu, primeira vinda. Um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Aí no versículo 7 ele trata da segunda. E do aumento deste principado da paz não haverá fim, porque sobre o trono de Davi no seu reino para firmar e fortificar com juízo e com justiça. Então, a gente percebe muito bem isso aqui. A segunda vinda fala que para que venha o seu governo e venha a paz sobre o trono de Davi. Ali está profetizando uma realidade escatológica do futuro. Quando Jesus vier na segunda vinda, vai estabelecer paz sobre a terra, depois de tudo aquilo que a terra passará por meio da grande tribulação. Então, nós entendemos o quanto a palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala sobre esse assunto. É por isso que Deus sempre foi pontual em anunciar a primeira vinda e também anunciar a segunda vinda. E por que eu estou falando disso? É porque no meio disso aconteceu algo. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram sobre a primeira vinda de Jesus e sobre a segunda vinda de Jesus. Mas ninguém
imaginava, e nenhum profeta previu ou imaginou ou profetizou que no meio disso apareceria algo que mudaria todo o contexto que nós vivemos na realidade de hoje, né? E esse fato poderoso que surgiu é o que eu e você chamamos de igreja, o corpo de Cristo na Terra. É por isso que na aula passada eu falei para vocês sobre a conversa de Jesus com Pedro em Mateus 16, porque quando Jesus ele pergunta quem eu sou, e Pedro responde, tu és o Cristo, e Jesus vai falar sobre tu és Pedro, e sobre ti edificaria a minha igreja, e ali a primeira vez a palavra igreja aparece. Então os profetas, eles ficam, os discípulos, eles ficam com uma interrogação, com uma incógnita na cabeça, porque eles nunca tinham escutado aquilo antes, eles não imaginavam o que Jesus iria fazer a partir da sua morte e ressurreição. E a partir do momento que ele enviasse o Espírito Santo, a era da igreja iria se inaugurar. E essa era ela veio para mudar muita coisa no mundo e muita coisa na nossa vida. É por isso que nenhum profeta profetizou sobre a igreja. E nisso nós temos o que nós chamamos da visão dos dois montes, né? Ou a visão das duas montanhas, para a gente compreender como era a visão dos profetas. E para vocês entenderem melhor isso de forma ilustrada, eu vou compartilhar aqui com vocês agora um slide, e se der para vocês verem ele aí, eu vou até fixar ele aqui para vocês poderem visualizar. Vocês estão conseguindo ver o slide? Eu vou até me tirar aqui. Tá vendo aí? Tá em tela cheia aqui. Tá conseguindo ver agora? Tá dando para ver legal ou não? Tá dando para ver aqui. Show. Perfeito. Então você vê aí, né, nesse slide que eu estou colocando, que está assim, a dispensação do mistério, né? E a perspectiva dos profetas do Velho Testamento era bem assim, né? Ali tem uma representação do profeta e a visão dele. Então, tem duas montanhas, né? Dois montes. O primeiro monte é a primeira vinda de Cristo. Eles profetizaram ele vindo como o Cordeiro de Deus. E a visão, ela se estendia para o segundo monte, que era uma visão reta, que falava da segunda vinda, agora Jesus vindo como leão da tribo de Judá, para julgar as nações. Só que no meio e no espaço entre esses dois montes, existe o que a gente chama da era do mistério, que é a era da igreja. Que a igreja, ela é o mistério que estava oculto e que foi revelado a nós. O apóstolo Paulo, ele vai usar muito dessa expressão na palavra. Às vezes a gente não percebe, mas Paulo ele utiliza muito desse linguajar. Então, o profeta ele não conseguia enxergar essa questão dos dois montes, né? Eles não conseguiam ver porque estava oculto. Era um mistério. Então, os profetas eles não conseguiam imaginar que entre a primeira vinda e entre a segunda vinda existiria a era do mistério, que era a igreja. Nós estaríamos nessa era, dentro da dispensação que nós chamamos de graça, a dispensação de Cristo, que Cristo deixou para mim e para você. Então, nós vamos começar a falar agora sobre isso. Eu vou pausar aqui o slide, depois vocês podem ter lá, porque eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp. Se você não tiver, eu mando lá de novo. Então, o que a gente precisa entender? É que a primeira vinda viu Jesus como cordeiro, na segunda viu Jesus como leão da tribo de Judá, porém no meio disso existe a era do mistério. Por isso que os discípulos questionaram Jesus. Durante o Velho Testamento não havia profecia sobre a igreja. Por isso que eles não entenderam ali em Mateus 16 o que Jesus estava querendo dizer. Então, Deus fez da igreja um grande mistério, sabe? E aí nós entendemos o porquê que Deus não falou nada sobre a igreja. Porque não misturar a igreja com o Israel de Deus, sabe? Porque Deus estabeleceu propósitos distintos para cada um desses povos. Deus, no final de tudo, todo mundo vai para o mesmo lugar, porque Deus quer que todos estejam juntos? Sim. Só que nós precisamos entender o propósito de cada um desses povos, da igreja, do judeu, né? De forma específica desses dois. Então, nós vamos começar a falar agora sobre o mistério de Deus, né? Eu queria trazer alguns versículos aqui, tentar ser bem objetivo nisso,
mas para poder esclarecer o porquê que nós precisamos ter esse entendimento e a importância da gente compreender que nós somos a igreja de Deus. Romanos capítulo 16, versículo 26 e 27. Romanos 16, versículo 26 e versículo 27. Abra comigo a Bíblia, porque a palavra de Deus ela vai dizer assim: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto dos tempos passados. Repara isso. Vou ler de novo. Ora, aquele que tem poder para confirmar vocês pelo o meu evangelho, amém, e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério que está oculto nos tempos passados. Então, eu vou colocar o versículo aqui na caixa de mensagem. Então, você percebe, aí fala, mas agora foi revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, nós vemos aqui que existia um mistério que estava oculto, e esse mistério ele foi dado a conhecer, ele foi revelado pelas Escrituras, por ordem de Deus eterno. Então, que mistério é esse? Nós compreendemos com base na palavra que esse mistério é a própria igreja. E quando eu falo de igreja, eu não falo de um lugar, eu não falo de um espaço físico, eu não falo de um templo, eu falo do organismo vivo, do corpo visto aqui na terra. Amém? Então, o corpo de Cristo é a igreja. Nós, quando estamos juntos, nós somos a igreja. Então, era esse mistério que ninguém imaginaria. Até porque o propósito de Jesus sempre foi unir todas as coisas. Se você ler Efésios 4, do 7 ao versículo 10, você vê que ele fala que o mesmo que subiu foi o mesmo que antes desceu até as regiões inferiores da terra, levou cativo o cativeiro, a fim de cumprir tudo em todos. E para nessa expressão, a fim de cumprir ou de preencher todas as coisas, de cumprir tudo. E você vê que no começo do capítulo 4 de Efésios, Paulo está construindo uma narrativa e ali ele vai falar o seguinte, ele fala, eu quero que vocês preservem a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então ele fala do propósito de unidade. Aí no versículo 11 de Efésios 4, ele começa a falar sobre os dons ministeriais, que os dons estão ali para promover a edificação do corpo de Cristo, pelo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo. Então, o propósito dos dons também são gerar a unidade que o corpo precisa, porque a igreja como um corpo, ela precisa se manter unida, sabe? Então, esse é o mistério, porque esse sempre foi o grande propósito de Deus, unir todas as coisas. Então, Paulo vai deixando claro que a igreja é um mistério, que Deus escondeu, guardou em silêncio durante tempos eternos. Então, Paulo ele vai usar muito essa expressão na Bíblia, que é a expressão mistério, porque a profecia é isso, sabe? Ele falou, e vou dar um outro texto de Paulo também, que é muito conhecido, e a gente já usou muito esse versículo para pregar, ou a gente já ouviu pregação sobre ele, para falar sobre a nossa vida, e a gente nunca imaginou que esse versículo está falando da igreja. Por exemplo, 1 Coríntios 2, do 7 ao versículo 10. Né? Vamos abrir aí, você que está com a Bíblia, 1 Coríntios 2, do 7 ao 10. Eu vou colocar aqui na caixinha de mensagem. Seja bem-vindo aí todos vocês que chegaram agora na live. Lucas Amorim, Marcela. Amém? E vamos dar continuidade. Como eu já falei para eles, qualquer pergunta, o Juliano também está aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem uma mãozinha assim de levantar, aí você clica para eu vou saber que você está com dúvida e você quer fazer a pergunta. Amém? Só para você não me interromper no meio da fala. Então, você levanta a mãozinha que eu vou saber que é você e eu vou te dar a oportunidade para você perguntar, caso você tenha alguma dúvida. Então, 1 Coríntios 2, do 7 ao 10, vai dizer assim: entretanto, falamos da sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus,
do mistério que estava oculto. Novamente, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes dos princípios das eras, para a nossa glória. Repita nisso. Esse mistério, ele foi preordenado antes do princípio, para a glória de quem? Para a glória de Deus? Não. Olha o que Paulo está falando. Foi para a nossa glória. Glória de quem? Sabe? Aí ele fala, nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós. A nós quem? O corpo, a igreja, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, o mistério que estava oculto foi revelado a nós, para a nossa glória. Ninguém entendeu, porque se as pessoas soubessem que a igreja viria, se o próprio Satanás soubesse que a igreja iria existir por meio da morte e ressurreição de Jesus, Satanás jamais queria ter crucificado Cristo. Eles não iriam permitir, porque seria um povo numeroso, um povo com autoridade que iria nascer, a igreja de Jesus, não um povo que se basearia nas próprias obras terrenas, mas um povo que iria se basear sua vida nas obras do Redentor, nas obras de Cristo, e essa autoridade seria uma autoridade absoluta, uma autoridade que está acima de todo o principado, poder, autoridade, nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. É o que Paulo fala em Efésios 1, do 20 a 23, que cuidado toda a autoridade. E é interessante porque no final de Efésios 1, do 20 em diante, ele fala que isso foi concedido a nós, o corpo, a qual Cristo é o cabeça. Então, esse mistério que estava oculto é a igreja, o corpo de Cristo, que foi revelado a nós, para nossa glória. Porque se os poderosos da época soubessem que esse povo haveria de nascer, ele jamais permitiria que isso acontecesse. É por isso que Deus manteve esse segredo, é por isso que Deus manteve oculto, para revelar no tempo certo. Isso aqui fica até como revelação para a nossa vida, né? Tem coisas que a gente tem que saber guardar e só revelar no momento exato, porque se a gente revelar antes do tempo, dá errado. As pessoas vão tentar estragar. Sabe? A igreja nasceu no tempo exato, ela nasceu na plenitude dos tempos, ela nasceu no momento propício para que ela pudesse desempenhar o papel para o qual ela foi chamada a realizar. Então, é interessante porque o Deus deste século é Satanás, sabe? É por isso que ele tá falando, Deus já tinha essa palavra, essa preordenância antes dos séculos, sabe? Antes de qualquer coisa, é como Efésios 1:3 fala, nele nós fomos chamados santos e irrepreensíveis antes da fundação do mundo. Então, Deus já tinha esse propósito no coração há muito tempo, sabe? E assim como foi no início, vai ser no fim, nada mudou, sabe? Esse mistério que estava oculto, tem muita gente que acha que são línguas estranhas, sei lá, que são mistérios de Deus, mas a Bíblia está sendo muito clara, contextualmente falando, que esse mistério aqui se trata da igreja, sabe? Deus esperou para revelar esse mistério para a nossa glória. Ele escondeu isso para nós. Tudo na Bíblia, e a maioria das coisas na Bíblia é para a glória de Deus. Agora, a igreja foi dada para nossa glória. Amém? É isso que Paulo está falando. Isso foi dado para nossa glória. Porque o povo não diz, né, que o diabo sabe toda a Bíblia. Ele sabe o que está escrito, mas ele não sabe da revelação. Sabe? Porque isso não estava na Bíblia, isso era um mistério. Nem mesmo o diabo imaginava o que haveria de vir depois da morte e ressurreição e do derramar do Espírito Santo lá em Atos 2. Então, quando Paulo fala isso, a palavra usada, né, as Escrituras, era o Velho Testamento. Então, o diabo não sabia o que Deus nunca disse, o que Deus nunca falou, porque Deus guardou em segredo. Então, é o que eu creio, né? Porque se o diabo soubesse da igreja, eu creio que jamais ele ia querer matar Jesus.
Sabe, o diabo estava se levantando para tentar matar Jesus. E Deus estava dizendo, pode ir, cumpre o seu papel, está tudo certo. Você não imagina o que há de vir. Você não imagina o que está preparado. É por isso que lá em Isaías 53, do 10 ao 11, vai dizer que Deus se agradou em moê-lo, porque fazia parte do plano. Amém? Fazia parte do plano de Jesus sofrer, passar pelo que passou, para que ele pudesse conquistar tudo que eu e você temos direito hoje. Então, se o grão de trigo cair no chão, né, existe uma expressão que fala disso, que se o grão de trigo cair no chão e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, nascem outros. O grão de trigo que cai na terra, ele precisa morrer. Os grãos de trigo que nasceram serão diferentes do que morreu? Não. Eles são frutos daquele que morreu. Então, Cristo precisou vir, assim como um grão de trigo, ele precisou morrer, para que, através dele, muitos frutos semelhantes a ele pudessem ser derrotados, pudessem dar resultado. Sabe? Então, pelos séculos e gerações, Deus escondeu isso. Mas quando chegou em nós, sabe? Quando chegou na plenitude dos tempos, isso foi revelado. O Espírito Santo, ele veio cumprir esse papel. Ele veio nos revelar o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que nunca chegou no coração. O mistério nos foi dado a nós para nossa glória. Foi revelado a mim e foi revelado a você. É por isso que no Novo Testamento não faz sentido para nós, sabe? Deus mandou o Espírito para nós revelar tudo. E a nós e em nós, tudo foi revelado. A igreja é esse grande mistério. É por isso que o dom escatológico do Espírito Santo, ele foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Por isso temos que ver a natureza escatológica também da vinda do Espírito, porque ele é o penhor, né? No grego, o arabon, né? Ele é o penhor que sela a promessa da herança vindoura, porque Paulo fala isso em Efésios 1, do 13 ao 14, que nós somos selados pelo Espírito Santo, pelo Espírito da promessa, o qual é o penhor, né? É o arabon, ele é a garantia da nossa herança. Então, o Espírito Santo em nós, ele é uma garantia do que nós somos, do que nós já temos em Deus. Sabe, de tudo que está destinado para mim, para você, como corpo, como igreja, como filho de Deus, está selado porque nós temos o Espírito Santo em nós. Ele é a garantia da nossa herança. E agora nós vamos ampliar ainda mais o nosso entendimento. Vamos lá para Efésios 3. Vamos ler a partir do versículo 8. Efésios 3, versículo 8, que diz assim: embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, de esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Vou repetir. Olha o que o texto está falando aqui. Que algo foi dado pela graça para anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Versículo 8, voltando. E esclarecer a todos a administração desse mistério. Ou seja, foi dado a conhecer o mistério que precisava ser administrado, que durante a época passada foi mantido em oculto em Deus. Efésios 3, 8. Que Deus que criou todas as coisas. Aí ele fala, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, então, quem tem o papel e a responsabilidade de continuar divulgando a revelação desse mistério é a própria igreja, é o próprio mistério que foi revelado, sabe? Para que isso seja conhecido dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. Ele continua dizendo, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem tivemos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações, em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Olha o que Paulo está falando novamente, ele está falando no versículo 13. É 13? Eu acho que é o 13.
Ele fala, não desanimem por causa das minhas tribulações, porque em seu favor elas são uma glória. Eu estou passando o que eu estou passando para que vocês sejam glorificados, porque tudo que a gente está enfrentando aqui, nesse sofrimento terreno, nesse momento, sabe, temporário de lutas, de aflições, é isso que a gente precisa entender. Tudo isso é para nossa glória. É porque Deus vai ser revelado através de nós. E aqui entra um grande erro de muitos que interpretam a visão pós-tribulacionista, né? É porque você vê que a Bíblia fala muito sobre o sofrimento, que estão para passar por sofrimento. Só que eles acham que por conta disso, Jesus falou que em meu nome vocês seriam perseguidos. E eles interpretam isso como se isso fosse de uma maneira generalizada, né? De que a grande tribulação, ela também teria que ser para a igreja. Só que não. Por quê? Porque nós precisamos entender, e eu vou falar mais sobre isso quando eu falar de juízo eterno, é que a grande tribulação, ela é um juízo. Né? E a igreja, ela já sofreu o seu juízo. Como assim a igreja já sofreu o seu juízo? Quem foi que foi julgado por nós? Cristo. Quem deveria ser julgado pelos pecados? Eu e você. Mas quem tomou sobre si os nossos pecados? Jesus. Então Jesus, ele carregou a ira, o juízo que eu e você merecíamos carregar. Então, não é justo eu e você temos que passar por um segundo juízo. Por quê? Porque os nossos pecados já foram julgados em Cristo. Amém? Então, Juliano, pode perguntar aí. Pode falar, mano. Então, cara, minha dúvida é sempre sobre essa questão da grande tribulação. Porque você chegou a falar que ela é meio que como se fosse um juízo. Só que eu sempre vi ela como uma grande provação, sabe? Porque tem muitas questões nessa linha teológica de quem é pré-tribulacionista, pós-tribulacionistas, e às vezes, já até cheguei a comentar com você, quando a gente lê um pouco sobre Mateus 24, a narrativa das ordens em que as coisas acontecem, realmente dá a entender que a igreja estaria na grande tribulação, sim, mas que Deus meio que guardaria a igreja mesmo no meio da tribulação, entendeu? Sim. Mas a questão... Aí eu fico com dúvida. A questão ali, Juliano, é que, como eu falei, a igreja, ela sofreu o seu juízo, biblicamente falando, a tribulação, ela é o derramar de um juízo, da ira de Deus. Quando Jesus, os discípulos falam para Jesus, deixa eu fazer o que você vai fazer, deixa eu tomar o seu lugar. Aí Jesus fala para eles que vocês não podem beber do cálice que eu vou beber. Quando Jesus usa a expressão cálice, ele está falando da ira de Deus. A palavra cálice na Bíblia simboliza a ira. Então, Jesus, no Getsemane, ele soa sangue. Lucas relata isso. Né? Por conta da ira, ele sabia da angústia que estava vivendo, por conta do que seria derramado sobre ele. Ele iria experimentar uma realidade que ele nunca experimentou. Ele iria se tornar pecado. E ao se tornar pecado, ele estaria separado de Deus. Algo que ele nunca viveu em toda a eternidade. Né? Se separar do próprio Deus, perder essa característica por alguns momentos. Então, ele tomou sobre si o nosso juízo. Né? A ira que eu e você merecíamos carregar, Jesus levou sobre si. E a grande questão do sermão profético de Mateus 24 é porque metade dele está falando sobre a tribulação, mas de forma específica para o povo judeu. E eu vou explicar isso para vocês nas próximas aulas. Porque o capítulo 24 de Mateus está dividido em duas fases. A grande tribulação e o arrebatamento. Se você perceber do versículo 35 em diante, se eu não me engano, está falando sobre o arrebatamento, porque ele vai dar exemplos. Tanto em Mateus 24, quanto em Lucas 19, se eu não me engano, que Lucas vai falar também do mesmo texto de Mateus 24. Que ele vai, Jesus, a partir do versículo 35, ele usa o exemplo de Noé. Ele fala que aqueles dias serão como os dias de Noé. Como é que foram os dias de Noé? Deus escolheu um povo, uma família, por meio daquela família entrou na arca, a arca subiu, a ira veio sobre a terra, e depois de tantos dias, a arca desceu para restaurar. Então você vê que Jesus ele dá como exemplo Noé para tipificar como que seria. Que o povo iria subir, haveria tribulação,
e depois esse povo desceria para restaurar a terra. Como assim aconteceu com Noé. E Jesus não só dá o exemplo de Noé, como ele também dá o exemplo de Ló. Ele fala, assim também será como foi em Sodoma e Gomorra. Porque antes de Deus derramar a ira em Sodoma, ele só derramou a ira ali. Breno, já vou te perguntar. Ele só derramou a ira porque depois que Ló saiu. Porque a oração lá em Gênesis 18, Abraão estava falando, se haveria 50 justos, você iria derramar sua ira? Deus fala, não derramaria. E se fosse 40 justos, Deus falou, não derramaria. Se fosse 30, 20, até um justo, Deus falou, eu iria poupar aquela cidade por causa daquele justo. Então, enquanto existe um justo naquela cidade, Deus não derrama ira. Agora, quando Ló e a sua família saem daquele lugar, a ira é derramada sobre Sodoma e Gomorra. Então, Jesus também usa um outro exemplo para tipificar como é que vai ser naquele dia. Que ali, de forma específica, Mateus 24, a partir do versículo 35, ele está falando sobre o arrebatamento. Ou seja, quando o justo for retirado, a ira vem. Então, a ira não pode vir enquanto o justo estiver sobre a terra. E esse justo somos eu e você, a igreja. Breno, pode perguntar. Pastorzão, fiquei na dúvida quando você falou, assim, a gente não vai enfrentar ira, porque o próprio profeta Isaías falou lá em Isaías 53, né, que Jesus sofreu por todos os nossos pecados, né, mas eu entendo Isaías 53 não só para a igreja, né, eu entendo assim para que todo mundo pode tomar posse dessa palavra, todo mundo que crê em Jesus, né, ou tá errado esse pensamento? Tipo assim, não só... Fala de novo. Você falou assim, não faz sentido a igreja passar pela grande tribulação, porque Jesus levou os pecados como se fossem da igreja, né? Os nossos pecados, sim. Tanto que lá em Isaías 53 ele fala isso. Mas não sei se está certo o que eu pensei, né? Para mim, Isaías 53 não é só para a igreja. Para mim, qualquer pessoa que se converta hoje pode tomar posse daquela realidade ali, para todo mundo que pecou, não só a igreja. Então, um judeu ou qualquer outra pessoa. Isaías 53 é pelo pecado da humanidade. Ali não da humanidade, isso que eu fiquei ali não está se referindo a um povo. Agora, para você tomar sobre si daquilo que Jesus falou, e conquistou, você precisa crer no Evangelho. Aí, a partir desse momento, você se torna a igreja. Então, se torna a igreja. Entendeu? Mas é isso aí que você está falando. Entendi. Não, entendi. E outra dúvida é porque eu pensei, quando você fala assim, que Jesus associa, você falou aí agora da vinda dele aos dias de Noé e aos dias de Ló. Você falou, só que em nenhum momento ali da arca, ele tirou a família de Noé do meio do dilúvio, né? Tipo, a família estava no dilúvio e ele protegeu a família que era escolhida ali para recomeçar todo aquele povo. E também no meio de Ló, tanto que ele fala que a mulher de Ló virou uma pedra de sal, se não me engano, porque ele não tirou Ló do meio do fogo. Ló estava correndo junto e o fogo estava caindo na terra. Ou seja, em todo momento ele estava protegendo essas pessoas. Isso que eu não consigo, tipo... olhar nesse sentido, que ele, tipo assim, tirou naquele momento, entendeu o que eu tô falando? Não, sim, a narrativa, o Breno, ela é muito clara, tanto de Noé quanto de Ló. Deus fala para Abraão, enquanto houver um justo ali, eu não derramo ira. Agora, apressa-te e avisa ele para sair de lá, porque eu estou só esperando esse momento porque o povo lá merecia, de acordo com a justiça de Deus, era aplicada no Antigo Testamento. Então, o povo, aquela cidade iria sofrer uma consequência da ira de Deus. Só que enquanto existe isso justo, Deus fala para o Abraão, eu vou poupar. Então, Jesus vai usar esse exemplo para falar do fim. Assim como ele dá o exemplo de Noé, que Deus dá uma palavra para Noé construir a arca para sua família, para entrar junto lá, e que Deus pouparia a sua família. Então, a própria arca na Bíblia também, ela é uma tipificação de Cristo, né? Porque Jesus, ele é a arca da salvação. Tem textos que apontam e falam sobre isso. Então, Jesus, quando ele vai falar de forma específica sobre o arrebatamento, ele vai usar Mateus 24, versículo do 30 em diante, e ele vai usar esse exemplo de Noé e de Ló. Então, mas eu vou entrar melhor em detalhe nisso aqui para explicar nas próximas aulas, beleza? Beleza, obrigado. Ele não saiu aí, acho que não deu para deixar ele falar, mas se ele entrar aí, eu deixo ele falar de novo. Então, a igreja, ela é a revelação da sabedoria de Deus, né? Deus usa a igreja para mostrar a sabedoria de Deus, como a gente viu em Efésios 3, do 8 ao 13. Então, vamos
ver um outro versículo para ampliar ainda mais o nosso entendimento. Colossenses 1, 24. Né? Colossenses 1, do 24 até o 27. E diz assim: agora me alegro em meu sofrimento por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela eu me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Então, novamente, aqui em Colossenses, Paulo falando de um mistério que estava oculto, mas que agora foi manifestado. Aí ele fala, a eles quis Deus, a eles quem? A igreja. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Aí no versículo 27 ele termina com aquela famosa expressão: Cristo em vocês é a esperança da glória. Então, esse é um mistério que estava oculto, que foi revelado a nós, que foi dado a conhecer a nós, para os gentios, a riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, tenta achar no Velho Testamento onde a Bíblia fala de algum povo que seria chamado de corpo. Não tem, não existe. Ele manteve oculto entre os séculos, porque ele quis, mas ele também quis nos revelar. Porque Cristo em nós é a esperança da glória futura. Cristo, vou repetir isso. Cristo em nós é a esperança da glória futura. Nós estamos em Cristo. Cristo está em nós. E essa é a maior esperança que rege o coração do cristão. É que Cristo em nós é a esperança da glória, de que um dia eu e você, juntamente com ele, seremos glorificados no momento que nos encontrarmos com o nosso Senhor os ares, como noiva adornada, estaremos glorificados com ele para todo sempre. Então, nós vivemos sofrimentos momentâneos para uma glória eterna ser revelada em nós. É por isso que, como eu estava falando, as pessoas associam o sofrimento com a tribulação. E isso é totalmente diferente. Sofrimento fala de dor moral, daquilo que nós estamos passando aqui. Mas a tribulação, biblicamente falando, ela sempre vai ser tratada como a ira de Deus. O juízo de Deus sendo derramado sobre aqueles que mereciam, para que haja uma seleção. Né? É o que Mateus também 25 vai falar sobre as virgens prudentes e sobre as virgens insensatas. Depois ele fala do bode, das ovelhas, do joio e do trigo. Né? É por isso que a gente precisa entender os três povos para qual a Bíblia se direciona, para a gente entender para quem está falando. Mateus 25, eu vou explicar isso também nas próximas aulas, quando a gente entrar nesse assunto, porque ali está falando do povo judeu, as 10 virgens, né? Porque as virgens ali, a representação, são das madrinhas de um casamento. Né? A gente não é a madrinha do casamento, a gente é a noiva. Amém? Tem gente que associa as virgens como se fosse a igreja, e não é a igreja. Ali Jesus está dando um sermão profético também, mas tratando de forma específica ao povo judeu, que eles são aqueles que rejeitaram a promessa. Aí, depois ele vai falar do bode, das ovelhas, do joio e do trigo, mas isso aí eu vou explicar melhor depois. Então, a gente precisa entender que a tribulação é a ira. Agora, nessa terra, enquanto nós estamos aqui, ainda iremos passar por sofrimentos, mas todos esses sofrimentos momentâneos não são comparados com o peso de glória que será revelado em nós. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 4, versículo 16, se eu não me engano. Sabe que ele fala, considerem leve e momentânea a tribulação, porque ela não se compara, sabe, com o peso eterno de glória que será revelado e derramado em vocês. Então, nós somos a esperança desse mundo para a glória. A igreja, ela é a esperança do mundo para a glória, porque Cristo em nós é a esperança da glória. É por isso que a palavra glória, dentre muitas traduções, ela também quer dizer riqueza. Sabe? Nesse texto, ele é a riqueza, sabe? A riqueza que é Cristo em nós. É a esperança para que esse mundo encontre
a verdadeira riqueza. Não está baseada em bens, terrenos e materiais, mas sim em realidades eternas. Jesus, ele é a nossa esperança. Mas uma pergunta que eu te faço: você está esperando algo que está com você? Você espera por algo que já está contigo? Isso aqui também é meio complexo de entender. Se você espera algo que já está com você, não. Você espera por algo que você não tem. Sim ou não? A Bíblia diz que Cristo está em você. Que Cristo em nós é a esperança. Que eu tenho o selo da promessa. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho Jesus em mim. Ele fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês já estão enxertados em mim, e em mim vocês estão muito fruto. Então nós já estamos em Cristo, e Cristo está em nós. Então, a igreja, isso aqui vai ser um boom, né? uma confusão para vocês. Mas vocês vão entender o que eu queria dizer. A igreja não está esperando Jesus. Sabe? Como que você espera por alguém que já está em você? Ele já está em nós. Sabe? E eu não disse que ele não está voltando. Não é isso. Sabe entender o que eu estou querendo dizer. A nossa esperança não é Jesus. A nossa esperança é a glória. Porque Jesus já temos. Agora, o que não temos ainda é a glória eterna. É a glória vindoura. Sabe? Cristo, eu e você já temos. Agora, Cristo em nós se tornou a esperança. A esperança do quê? Da glória. De que um dia eu e você seremos glorificados e iremos viver realidades eternas juntamente com Ele. É por isso que a nossa maior esperança da igreja é ser glorificado. É por isso que Paulo, ele diz o seguinte, ele fala: o morrer para mim é Cristo, mas o viver é lucro. Então, enquanto eu viver, estou aqui. Não, o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu confundi aqui. Então, enquanto eu viver, eu vivo para Jesus, que eu estou com Ele o tempo inteiro. Agora, se eu morrer, é lucro, porque se eu morrer, eu só vou alcançar mais rápido aquilo que é a minha maior esperança. Então, a igreja espera a glória, o momento que seremos glorificados. A igreja não espera a volta de Cristo, porque Ele já está em nós. Vai haver um momento que vai ser a consumação disso, em que nós iremos nos encontrar com Ele nos ares para ser glorificados. Mas eu e você já temos Cristo em nós o tempo inteiro. É por isso que somente uma vida em Cristo pode gerar a esperança de uma glória futura. Pessoas que não têm expectativa com a glória futura, porque são pessoas que não têm uma vida em Jesus, não têm uma vida em Cristo, porque uma vida em Cristo, ela gera expectativa de uma glória futura. Uma vida em Cristo, ela gera esperança da glória. É um profundo conhecer de Cristo que nos faz viver como se a ressurreição do corpo, como se o corpo glorificado já tivesse acontecido. É um profundo conhecer em Cristo que nos faz viver dessa maneira. É isso que vai acontecer quando Ele vier me buscar. O meu encontro, o seu encontro, o nosso encontro se resultará no fato de que eu serei semelhante ao que Ele é, glorificado. Amém? Então, Romanos 8, do 14 ao 18, só para ser objetivo, Paulo fala isso, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente ter vida, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Considero que o nosso sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Então, o povo entendia isso, sabe? Nós já somos redimidos. Nós não seremos redimidos e justificados lá, nós já somos. Sabe? Não vamos melhorar uma vírgula. Nós continuaremos a ser o que nós já somos hoje, porém, com glória, porém, glorificado. Sabe? A única coisa que vai mudar para aquele grande dia é que nós vamos estar totalmente glorificados, com um novo corpo, sabe? É o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, que aquilo que
aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é transgressor, aquilo que decai, será revestido daquilo que é eterno. Então, é sobre isso que eu e você precisamos entender. A glória será revelada em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E é por isso que a criação, no versículo 19, está aguardando com expectativa esse momento, a manifestação dos filhos. No momento que nós, glorificados, descemos com Cristo depois da tribulação para a terra, para restaurar tudo aquilo que um dia foi perdido. Toda a criação será redimida. Cristo nos redimiu, mas nós com Ele vamos redimir toda a criação. Amém? Então, nós precisamos entender isso. É o que 1 João, capítulo 3, versículo 1 e versículo 12. 1 João 3, versículo 1, versículo 12. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhecemos. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Sabe, só o versículo 1 estava bom, só que João continua trazendo realidades poderosas daquilo que nós iremos viver. Filipenses 3, do 20 ao 21, tem tanta referência para dar para vocês. Filipenses 3, do 20 ao 21, 2 Pedro, do 1, 2 Pedro 1, do 16 ao 18, sabe? Por isso que nós compreendemos que igreja é igreja, judeu é judeu, gentil é gentil. A nossa esperança está guardada naquilo que está reservado para nós. E através dessas perspectivas bíblicas, através de tudo que nós falamos até aqui, podemos iniciar mais a profundo outras realidades escatológicas. Então, até aqui tudo bem? Eu queria agora começar falando sobre ressurreição dos mortos. A hora voa, né? Já falta pouquinho aí para chegar. Nós temos quase 50 minutos aí de aula. E nós vamos falar agora sobre ressurreição dos mortos. Vamos introduzir, né, sobre a ressurreição. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, acena a mão aí. Pode perguntar, esse é o momento. Mas se não tiver, nós vamos dar continuidade aí para iniciar a falar sobre ressurreição dos mortos. Amém? Então vamos continuar. Gente, a primeira coisa que eu e você precisamos entender quando a gente fala sobre ressurreição é que ressurreição dos mortos, né, são duas realidades que andam juntas. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Fazem parte de princípios da doutrina cristã, né, o que a gente chama de doutrinas básicas ou doutrinas elementares da fé. Lá em Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 1, o escritor de Hebreus ele vai deixar muito claro ali que ele fala sobre as 6 doutrinas elementares da fé. Ou seja, doutrinas básicas, são fundamentos elementares, aquilo que todo cristão tem que conhecer, aquilo que todo cristão tem que saber, pelo menos o básico, porque é princípio elementar, e princípio elementar é princípio fundamental. Aquilo que você precisamos saber. E quais são as 6 doutrinas básicas da fé do cristão? Fé em Deus, arrependimento para as mortas, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Essas são as 6 doutrinas elementares da fé. Hebreus 6, a partir do 1, vai falar sobre elas. Novamente, arrependimento para as mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mão, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São 6. Cada uma delas está dividida em 3 categorias, de 2 em 2. Por exemplo, fé em Deus e arrependimento de obras mortas está dentro da questão da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, arrependimento de obras mortas e fé em Deus é soteriologia, a teologia sistemática.
que fala da doutrina da salvação. Batismos e imposição de mão são doutrinas da igreja, né? O que nós chamamos de eclesiologia, né? Doutrinas eclesiásticas, batismos e imposição de mãos. E as duas últimas doutrinas básicas são a ressurreição dos mortos e juízo eterno. Aqui que se enquadra na sistemática dentro da escatologia, né? Então, duas doutrinas básicas da fé cristã são doutrinas escatológicas, ou seja, ressurreição dos mortos e juízo eterno são assuntos que todos nós deveríamos conhecer, pelo menos o básico. Só que se você pergunta para qualquer lugar na igreja se ele conhece sobre ressurreição, talvez não conheça, as pessoas não fazem a menor noção do que isso significa. Eu estou falando aqui de ressurreição, talvez você pode estar imaginando que eu vou falar de levantar defunto, né? De orar para alguém que está morto levantar. E eu não estou falando desse tipo de ressurreição, né? Porque esse tipo de ressurreição é a manifestação de um milagre, de um dom espiritual. Jesus mesmo levantou diversos mortos, né? Lázaro, o filho da viúva, os profetas do Antigo Testamento oraram por pessoas que estavam mortas e voltaram à vida. Então, nós percebemos que a filha de Jairo, né, que historicamente ela está morta, né, a expressão de que ela dorme é uma expressão que significa a morte, né, porque para o judeu o sono ele é comparado à morte. Então, por isso que o judeu, quando ele acorda, ele se lava, né, porque quando ele dorme parece que ele morreu, então ele se lava como um ato de purificação. Se você não sabia disso, está sabendo agora. Então, ressurreição dos mortos não está falando de um milagre, quando uma pessoa volta à vida porque morreu. Ressurreição dos mortos está falando de um momento específico na nossa história, na nossa vida, que vai acontecer a glorificação do nosso corpo, né? Quando nós seremos ressuscitados. Isso aqueles que já morreram, porque se eu e você estamos vivos e Jesus volta agora, a gente não vai ressuscitar, a gente só vai ser transformado em glória. Mas ressurreição dos mortos é uma doutrina básica da fé. Se você está anotando, já pode colocar isso aí. Ressurreição dos mortos é uma doutrina básica da fé. É por isso que, embora muitos cristãos usem a palavra ressurreição, né, e eles a consideram sinônimo de vida após a morte ou de ir para o céu, e quando pressionados, eles admitem a mesma confusão que o resto do mundo também tem. Considerando que uma boa teologia, vou repetir isso aqui, considerando que uma boa teologia nunca é aquela que é aceita pela maioria. Se você estuda teologia, você vai saber muito bem isso aqui. Uma boa teologia nunca é aquela que é aceita pela maioria. O que a Bíblia tem a dizer sobre este assunto? O que Jesus e os apóstolos falam sobre a ressurreição? As crenças sobre juízos, sobre inferno e ressurreição são muito ofensivas à sensibilidade moderna. Quando a gente fala sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo, sobre o inferno, a geração atual ela se sensibiliza demais. Ela fica ofendida quando a gente entra nesse assunto. Né? Porque não, você não pode julgar quem vai e quem não vai, quem vai ser condenado e quem não vai. Só que a palavra não deixa muito claro o que vai acontecer. E eu e você precisamos ter o entendimento dessas realidades. Particularmente, a maioria tem pouca ou quase nenhuma ideia sobre o verdadeiro significado da palavra ressurreição na Bíblia, diante desse assunto que eu e você estamos aprendendo agora. E nem sabem porque os cristãos dizem que creem nela. Tem cristão que nem imagina o que é isso, né? E isso acontece muito dentro da igreja. É por isso que antes de ler 1 Pedro 1, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quantas vezes na sua vida você pregou em algum momento, ou você falou sobre a ressurreição dos mortos? Será que teve algum momento na sua vida que você teve a oportunidade de pregar a palavra, de trazer, sei lá, um talk de um GC, de uma célula, ou de um momento que você teve a oportunidade de falar algo e que você falou sobre ressurreição? Você sabia que ressurreição é a base da fé cristã? Você sabia que ressurreição ela é a base da fé cristã? E sem ressurreição não existiria fé? E Paulo ele fala isso de forma muito clara, ele ensina, na verdade, isso em 1 Coríntios 15.
Leia, eu falei, leia 1 Coríntios 15 todo. Paulo, ele ensina isso de forma clara. Ele fala que a base da nossa fé é porque Cristo ressuscitou. E Cristo não ressuscitou porque ele voltou da morte para a vida carnal. Cristo ele foi glorificado quando ele foi ressurreto. Quando ele ascende aos céus. Ele sobe glorificado. Então, a ressurreição de Jesus ela é a base da nossa fé. Se Cristo não tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não existiria o que a gente vive hoje. Não teria fé. Pregar sobre Jesus é falar sobre ressurreição. É falar sobre glorificação. É falar sobre a realidade futura que nos espera, que nos aguarda. É para você ver como que escatologia vai muito além de um estudo sobre entender figuras mirabolantes ou figuras enigmáticas de Apocalipse, do livro, né? Da besta, do dragão, da mulher sentada na pedra, né? Do falso profeta, da besta que está do mar, da besta que vem da terra. Às vezes as pessoas acham que escatologia é só isso, são figuras, e não é. A escatologia está muito mais presente, deve estar muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. É por isso que nós deveríamos pregar mais sobre a ressurreição dos mortos, porque é o princípio da fé. Não tem como crescer na vida cristã sem. Aí talvez você vai me perguntar, caraca, eu estou esse tempo todo na igreja e nunca ouvi falar sobre isso. Então, eu estou esse tempo todo na igreja e nunca aprendi aquilo que deveria ser um princípio básico para mim. Está compreendendo? Lá em 1 Pedro 1, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3 ao versículo 5, Pedro ele vai falar sobre isso. Lá em 1 Pedro 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então, repare que Pedro está falando o seguinte: ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição. Por que hoje eu tenho uma esperança viva em mim? Por que o Cristo em mim é a esperança da glória? Por que essa esperança se mantém viva? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Pedro está falando. É uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Aguardada nos céus pela fé. É protegida pelo poder de Deus até chegar nos últimos tempos. Então, ressurreição é algo que faz parte da base da nossa vida. Sem ela, nós não estaríamos aqui. Sabe? É a viva esperança. É a viva esperança da glória futura. A ressurreição mantém de pé a nossa fé de que um dia nós iremos estar juntamente com Ele. O novo nascimento, a Bíblia, ele não é essa ressurreição. O novo nascimento é a regeneração. É o que aconteceu, é o que 1 Pedro 1, no 3, falou aqui. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. A partir do momento que eu nasci de novo, Cristo me deu essa realidade, eu fui regenerado, nasci de novo pela fé em Jesus, uma esperança em mim foi acendida, viva, por meio da ressurreição, a qual eu posso agora manter firme a esperança dessa glória até o fim. Então, é mais ou menos isso. Se temos essa esperança, é por causa da ressurreição. Sem ressurreição, não existiria esperança nenhuma. Então, é por isso que nós precisamos ter um entendimento muito mais claro, muito mais aprofundado sobre a ressurreição. Sabe, dentro de uma cultura que era ensinado que não havia ressurreição, Paulo ele vem destruindo essas ideias que contrariavam a palavra de Deus. Sabe, porque existia uma cultura dos saduceus, né, que eram uma classe religiosa da época, uma cultura gnóstica, que era muito forte naquela época, onde eles não acreditavam na ressurreição, né? E o próprio Jesus ele vai discutir isso com os escribas, com os saduceus,
E quando Jesus vai falar sobre ressurreição, lembra que para ele poder argumentar contra os saduceus, eu não lembro agora, não tem Lucas esse debate. E quando Jesus vai falar, vocês não lembram que Deus disse que eu sou, e ele vai citar um texto de Êxodo. Por que Jesus vai citar Êxodo? Porque os saduceus só acreditavam no Pentateuco. Naquela época, os saduceus não acreditavam no restante dos livros proféticos históricos que existiam. Na categoria do canon do Antigo Testamento, eles só acreditavam no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, Jesus vai usar um texto de um livro que eles acreditavam para provar sobre a ressurreição. Porque o que Jesus fala? Que eu sou o que sou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus de vivo e não de mortos. Então Jesus está falando, eu sou Deus, ele não fala eu fui ou eu serei, ele fala eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou Deus de vivos, porque Abraão, Isaac e Jacó estão aqui comigo. Sabe? Eles estão esperando a ressurreição. Eles ainda não receberam esse momento, mas eles estão lá, vivos. E Jesus vai falar um pouco sobre isso lá. Depois você pode procurar esse texto para você estudar, ler. Ali fala de forma muito clara. Jesus mostrando para os saduceus. É por isso que Paulo está vindo de uma cultura que era muito ensinado naquela época, que era muito forte no meio do povo judeu, para contrariar a ressurreição. E Paulo vem destruindo essa ideia de contrariar a palavra de Deus. Eu falei, futuramente eu e você seremos ressuscitados. Mas nós que estamos vivos seremos transformados. É um tipo de ressurreição também, que é o corpo glorificado ressurgindo novamente, mas de forma mais literal, são para aqueles que morreram pela fé, né, agora em Cristo. Mas nós também que estamos vivos, se estivermos vivos até lá, também seremos transformados, né, e ressurgiremos em glória. Então, naquela região, né, que Paulo ele está ali, Pedro, os apóstolos vivendo naquela época, entrou no meio da igreja um povo chamado de gnóstico, como eu falei para vocês. E eles diziam que não havia ressurreição. Eles diziam que a carne era exterminada e o espírito iria para um lugar de luz. Eles diziam que Jesus não tinha ressuscitado nada, que isso era balela, né? E Paulo, ele combate essa ideia gnóstica. Até porque essa ideia de que quando a gente morre, a gente vai para o plano espiritual e o que é material é destruído, isso vem de uma expressão dualista, né? De uma expressão que crê na dualidade, né? Que o material ele vai ser destruído, o que é terreno vai ser totalmente virar pó, poeira, vai ser apagado, e somente o que vale é somente aquilo que transcende, aquilo que é espiritual. Então Deus vai preservar o que é espiritual e vai destruir aquilo que é terreno, vamos dizer assim. Só que isso é mentira, porque o propósito de Deus não é destruir esse plano terreno. O propósito de Deus é restaurar esse plano terreno. É por isso que você vai ver muita Bíblia falando sobre a restauração da terra, sobre a convergência de céus e terra. Efésios 1:10. Haverá convergência por meio das coisas celestiais e terrenas, através de Cristo Jesus. Então, eles queriam deturpar um ensino que é bíblico, sabe? Porque isso vem de uma expressão que é dualista. Então, eles dizem que Jesus não ressuscitou. E Paulo combate isso de forma clara em 1 Coríntios 15, que quando Paulo escreve para o povo de Corinto, o capítulo 15 de 1 Coríntios 15, do 1 em diante, ele está combatendo uma ideia gnóstica de que não haveria ressurreição. E Paulo vai falar para os coríntios, gente, a ressurreição é a base da fé, como que vocês não acreditam? Então, a partir do versículo 1, ele diz assim, irmãos, 1 Coríntios 15, 1, quero lembrar-lhes o evangelho que vos preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente ao que eu preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ele está falando, que Escrituras são essas? É o canon, o Antigo Testamento. Aqui não havia ainda o Novo Testamento. Lá era somente eles só tinham os papiros, os rolos, os pergaminhos
dos livros dos profetas, dos livros dos reis, históricos, o Pentateuco. Então, ele está falando, as escrituras do Antigo Testamento falavam da ressurreição. Cristo morreu e ressuscitou conforme a palavra dizia, conforme o Antigo Testamento. Então, aí ele continua. Depois disso, apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez. Então, ele começa a falar das testemunhas oculares, ou seja, o fato é que pessoas viram a ressurreição, presenciaram, foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Ele fala, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois deles apareceu a mim, como um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja. Mas pela graça sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes eu trabalhei mais que todos eles, contudo, não eu, mas a graça que está comigo. Portanto, quer tenha sido eu, ou quer eles, é isto que pregamos. Ou seja, ressurreição. E é isto que vocês creram. É nisso que vocês precisam crer. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Olha a pergunta de Paulo, no versículo 12. Aí ele fala, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou, e a fé é vã, é inútil. Então, Paulo fala sobre isso, sabe? Baseado nas Escrituras, a importância de você entender sobre a ressurreição. Então, eu quero encerrar essa aula de hoje aqui, só para deixar um gostinho na boca de vocês para a próxima aula, que nós iremos falar na próxima terça-feira, a nossa 5ª aula, sobre ressurreição dos mortos. Eu creio que a gente também vai entrar em juízo eterno, porque isso é algo que nós precisamos conhecer. Então, eu espero que você tire esses dias aí daqui até a próxima aula, estude, leia 1 Coríntios 15, se aprofunde nessa doutrina. Eu vou colocar algumas coisas boas para vocês estudarem sobre ressurreição. Tem um livro que eu vou indicar para vocês, né, que é o livro Doutrinas Elementares da Fé Cristã. Lá fala muito sobre isso. Então, eu espero que essa aula tenha edificado vocês, que Deus tenha abençoado cada um que ficou conosco até aqui. Amém?